cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejam sentados, por favor. Estamos hoje no primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, tempo de penitência, tempo no qual a Igreja dá graças às almas, graças muito especiais para a conversão, a fim de nos preparar para a Páscoa que se aproxima. Entretanto, nós devemos considerar, para entendermos a liturgia que a Santa Igreja seleciona para o dia de hoje, nós devemos considerar o seguinte: todo homem tem como que dentro de si uma espécie de imã para tudo aquilo que é misterioso. O homem gosta de querer descobrir o mistério de alguma coisa. Tudo aquilo que toca no mistério atrai de uma forma muito peculiar ao homem. Esses dias, por exemplo, os arautos vieram aqui e, entre outras coisas, aproveitaram para dar um pulo no mar ontem. Eles sabiam que por aqui, por essas regiões, havia uma baleia que estava andando por aí. Pegaram um barco, etc. Foram para outro lugar, ficaram perto da baleia, mas também não apareceu nem sombra de baleia. Mas quando aparece, quando dizem tem uma baleia por aí, imediatamente se acende no homem uma espécie de luz. Nossa, uma baleia. Como deve ser interessante ver uma baleia de perto? Porque ela vem de um lugar, o ambiente que nós temos contato, que é o fundo do mar. Como que deve ser o fundo do mar? E ela se apresenta como o espelho de um reflexo, ou aliás, como reflexo do quê? De um mistério que o homem conhece e quer conhecer. O homem que vai, por exemplo, fazer uma viagem até a Lua. Meu Deus, o que deve ter na Lua? O que deve ter no fundo do mar? Vem aqui o diácono e faz uma leitura, todo mundo percebe que ele fala de uma forma um pouco diferente, porque ele não é brasileiro. Há um mistério por detrás desse diácono, ele está falando de uma forma diferente. Todo mundo fica curioso. O que acontece? O homem se deixa atrair pelo mistério. Entretanto, nós podemos dizer que há um mistério incompreensível para o homem nessa terra do homem, que só fica inteiramente desvendado quando ele cruza os umbrais da eternidade e vai para o céu, se encontra com Deus na outra vida. E esse mistério se chama tentação. Qual que é a necessidade da tentação para o homem? É um grande mistério. Por que Deus coloca em determinado momento no caminho de cada um a tentação? Não seria tão mais bela a história se os caminhos fossem muito mais retos, as dificuldades fossem menores, os sofrimentos fossem em ocasiões assim, muito rápidas nas nossas vidas? Não. Entramos no mistério da tentação. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo é tentado no deserto. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é o nosso pai espiritual, nos anos do Evangelho, ele que formou o nosso fundador, o Monsenhor João Clarias, ele imaginava, para explicar a necessidade da tentação, a necessidade do sofrimento na vida do homem, ele imaginava uma cidade na qual nenhum homem tivesse nenhum tipo de privação, nenhum homem tivesse nenhum tipo de dificuldade, não tivesse nenhum tipo de sofrimento, de nenhuma tentação, nada. Ele disse: essa cidade não duraria 5 anos. Em determinado momento, todos os habitantes daquela cidade pediriam para quê? Para serem destruídos, que a cidade fosse destruída, que eles fossem mortos, porque eles viveriam nessa terra em um estado de tal frustração que eles não aguentariam 5 anos, por falta de sofrimento, por falta de tentação e, portanto, por falta de luta. A tentação é o capítulo mais belo da história do homem. E esse é o verdadeiro sentido da tentação.
A tentação é o demônio que joga tudo pelo tudo para conquistar a alma, e é sobretudo Deus que joga tudo pelo tudo para conquistar aquela alma também. Mas nós devemos compreender, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo se utiliza de certos meios que estão narrados ali no Evangelho para passar bem pela tentação, nós também devemos utilizar de muitos meios que estão ao nosso alcance para passar bem pela tentação. Toda tentação vem porque o demônio tem poder? Não. O demônio por si mesmo não tem poder nenhum. Toda tentação vem porque Deus permite. Portanto, se Deus permite, é sempre para algum proveito, nunca para tirar o mal da tentação. Como que eu devo passar bem pela tentação? Primeiro, muita oração. É o que o nosso Senhor Jesus faz. Ele vai ao deserto para ser tentado, e o que ele faz no deserto? Ele reza ao Pai. Depois, privações. Nosso Senhor Jesus Cristo vai ao deserto, fica 40 dias fazendo jejum, e teve fome, e os anjos aproximam para servir, mas nosso Senhor Jesus Cristo se privou de algo inteiramente ilícito, que talvez não seria necessário que ele se privasse. Oração, privações. São duas formas de se vencer a tentação de uma forma muito eficaz. Privações. Quando se fala de privações hoje em dia, as pessoas muitas vezes não entendem muito bem o que quer dizer uma privação, um sacrifício, um sofrimento que eu escolho para mim mesmo. As pessoas hoje em dia analisem a sociedade dos nossos tempos, infelizmente, está disposta a passar por muitas privações. O homem dos nossos dias está disposto a passar por muitas privações. São muitas vezes privações que alimentam o próprio egoísmo e não a própria alma, não a própria vida espiritual. Resultado: são igrejas vazias, são igrejas que se fecham e academias que se abrem. São shoppings cheios e confessionários vazios. O homem está disposto a acordar cedo, a fazer uma caminhada, a fazer uma corrida que vai exigir dele sangue, suor, fome, mas está disposto a ajoelhar-se no confessionário e pedir perdão aos seus pecados. Privação, o homem tem forças para fazer, portanto, mas ele muitas vezes escolhe as privações erradas. Escolhe somente as privações que alimentam o seu egoísmo. Então, quando se fala de oração, é muito simples. Quando se fala de privações, eu, antes de escolher uma privação, para mim, quaresma é tempo para isso. Antes de escolher algo que vai me causar sofrimento, mas que eu preciso fazer para educar a minha vontade, para equilibrar as minhas tendências desordenadas, antes de escolher, eu preciso saber que eu não posso simplesmente fazer para alimentar a minha vaidade, para alimentar o meu modo de ser, não. Sobretudo para agradar a Deus e para alimentar a minha vida espiritual. Então, uma ótima privação, por exemplo, seria ficar sem comer. Está ótimo. Seria, por exemplo, mexer menos no celular. Eu ofereço aquilo. Eu estou com uma vontade imensa agora de pegar esse celular e perder tempo. Eu não vou fazer isso. Vou deixar o celular metros de distância dele. Não vou pegar. Ofereço isso a Deus. Ofereço isso para que Deus me livre de tal tentação assim. Ofereço isso para quando chegar a tentação eu tenha força de alma para passar por essa tentação. Que super privação para nossos dias. Não olhar no celular de tempos em tempos. Uma outra privação. Eu vou confessar com frequência. Eu vou ir à missa todos os domingos. Mas domingo é aquele dia que eu reservei para estar com os meus amigos, que eu reservei para ir para a praia, que eu reservei para fazer tantas coisas que eles podem raspar no pecado. Eu vou para a igreja. Que ótima privação. E aí nós vamos encontrar muitas privações que alimentam a nossa alma e outras que podem alimentar mais o que? A permissão para que o demônio nos faça cair no pecado. Oração, então, e privações. E o terceiro ponto para se vencer as tentações
é outro mais importante do que os que já vieram, que é muita devoção ao Nosso Senhor. Muita devoção ao Nosso Senhor. Que não recorre muito a ela. E se a cada tentação que vem, ele cai e vai perder as forças de se levantar. A única força que nós temos diante das tentações é a devoção a ela. Então vamos pedir nessa liturgia de hoje, nesse domingo, que esses 3 pontos, oração, privações e devoção ao Nosso Senhor, estejam muito bem afivelados, digamos assim, na nossa mão. Estejam muito firmes em nossa mão para passarmos bem essa quaresma. E assim daremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitar, a alegria que Ele quer. E assim daremos ao Nosso Senhor a alegria que ela quer de cada um nessa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.